E você aí, gosta de frio? Eu sei que a Rosa do Deserto não gosta muito, não. E você, Cris, você gosta de frio? Ah, eu gosto de frio. Pra dormir é bom, dormir de coberta. O ruim é que o pé fica gelado. Imagina uma pessoa para ficar com o pé gelado. Eu sei que algumas pessoas têm essa sensação. Você tem? Você fica com o pé gelado aí no período de É, frio? o pé gelado, o nariz É. gelado. É Não terrível. adianta, fica embaixo do cobertor e mesmo assim continua gelado. E isso pode acontecer até mesmo com uma rosa do deserto. Então, se na sua região, além de frio, também chove, também fica úmido, vamos olhar a rosa do deserto aí no finalzinho da tarde, à noite, não é uma boa ideia. Você vai deixar a sua rosa do deserto com o pé molhado e gelado a noite toda. Ou seja, é uma péssima ideia. Eu sou a Cris. Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa do Deserto Goiás. E, Cris, você viu as notícias aí do clima? Você viu o que está acontecendo? É, parece que chegou uma frente fria ali no sul e no sudeste já. Nessas regiões do Brasil chega a fazer bastante frio e parece que ele vai chegar mais cedo esse ano. Em outras regiões, como no norte e no nordeste, as temperaturas não costumam cair muito. Aí na sua região já começou a esfriar? Tudo indica, e até o pessoal da previsão do tempo diz que o frio vai chegar mais cedo esse ano. Aqui na chácara já tá fazendo um pouquinho de frio à noite, mas durante o dia ainda tá bem quente. E se você tá aí e nessas regiões que faz mais frio, você precisa já começar a se preparar para trabalhar aí dos próximos 3 e 4 meses de uma forma um pouquinho diferente com as suas rosas do deserto. E é sobre isso o vídeo de hoje. E aí, Luciano, como é que cuida e como é que se prepara para cuidar das rosas do deserto durante aí o inverno? Bom, igual a Cris falou, já tem algumas semanas aí que saíram aí notícias de frente fria chegando aí no sul e no sudeste. E em algum momento elas chegam até aqui na nossa região, aqui no centro-oeste, na parte do Cerrado. Na verdade, a gente já está sentindo a temperatura mudar. De madrugada já tem dia que está fazendo aí entre 19 a 16 graus. Isso ainda vai baixar muito mais. E quando chega esse período, a gente muda um pouco o cultivo da rosa do deserto, como eu já falei agora no início, com relação à rega, com relação à quantidade de água, isso a gente já reduz, já toma alguns cuidados. E existem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir um pouco esse estresse. O momento de frio, ele é um momento em que as plantas sentem aí uma diferença, elas sentem esse estresse e por isso elas mudam, elas ficam com as folhas amarelas, em algumas regiões elas até florescem de uma vez, ou seja, esse tipo de estresse e vários outros acabam induzindo várias mudanças nas plantas. E você sabia que estresse tinha esse poder de alterar as plantas desse tanto? Aí eu sabia. Mas tem algumas pessoas, principalmente quem está no começo do cultivo e trabalhando com as rosas do deserto, leva até um susto, né? A planta começa a amarelar todas as folhas e acha que está acontecendo alguma coisa, que a planta vai morrer. E nessa época pode ser simplesmente a mudança da temperatura. Para você ver, né, que quando a gente está despreparado, quando a gente não tem informação, qualquer coisa acaba assustando. A gente recebe perguntas, tanto lá no Instagram, no @rosadesertogoiás, quanto aqui no YouTube, de pessoas sempre assustadas perguntando: ah, minha planta amarelou. E só para te lembrar, tá? Amarelamento de folha é o pior sintoma que existe, porque ele pode estar relacionado com um monte de coisa, desde cochonilha de raiz, falta de água, mudança de clima, transportar a planta de uma cidade para outra pode amarelar as folhas, mas as pessoas assustam, não tem como evitar. E você já ficou assustado alguma vez vendo alguma planta amarelando toda, você não sabia o que estava acontecendo? Aí eu já, inclusive, foi essa planta aqui, a minha primeira rosa do deserto. No primeiro frio, ela amarelou e caiu todas as folhas. E eu fiquei doida, não sabia o que era. Aí eu achei que era falta de água, eu comecei a jogar água na planta. E aí ela produziu as raízes, eu fiquei doidinha. Mas aí a gente teve que cortar um pedaço da raiz dela. Nossa, foi um drama, mas ela tá firme e forte ainda. E aí, ainda dá tempo de germinar a semente? Pô, você cortou o assunto bem no meio da nossa rosa do deserto enorme, incrível aqui, não vale. Isso é só para você ver que quem está no começo do cultivo passa por esses sustos, a Cris já passou por isso, eu já passei também. E o risco maior é de perder a planta quando você não sabe que tem que mudar um pouco o cultivo. Até mesmo essa questão que a Cris falou agora de germinação. Eu já vi muita gente que compra semente nesse período, tá numa região, tá ali no sul, no sudeste, e
às vezes não está nem lembrando aí da previsão do tempo que a temperatura vai abaixar agora, e acaba então perdendo as sementes. Ou ela começa a germinar e as mudinhas morrem, ou às vezes elas nem germinam. Com temperaturas aí muito abaixo de 25 graus, quando pelo menos a temperatura máxima não sobe, aí não vai a 30, e você tem ali a maior parte do dia realmente ali abaixo de 20, entre 20 e 24 graus, a semente ela não tem uma boa germinação. Mas, felizmente, né, para algumas pessoas no Brasil, o pessoal lá do norte, do nordeste, eles não têm esse problema. Esse problema não é muito grande. Tem muita cidade aí, pelo menos aí na parte norte e nordeste, que a temperatura não cai nem abaixo de 23. A média que mantém ali em 26, 27, 28 continua ótimo para germinar sementes. Que foi a dúvida aqui da Cris, se ainda é possível. E é assim, tá? Para algumas pessoas elas conseguem cultivar arroz do deserto o ano inteiro sem fazer muitas alterações. Inclusive, eu estou me lembrando até de uma pergunta. Eu estava fazendo um vídeo aqui sobre o replantio e falando de algumas alterações ali no substrato, algumas mudanças. E uma pessoa colocou lá, falou, eu cultivo há quase 10 anos, há 7, 5 anos, eu não lembro direito, e nunca precisei fazer isso que você está falando, Luciano. E aí eu vi ali e falei, pois é, né? Você não me contou de que região você é, não contou qual é o substrato que você está usando, não ajudou ninguém com a dúvida que colocou lá, com a afirmação que ele colocou. Mas é assim, né? Por que será que tanta gente perde rosa do deserto no período frio, outras perdem no período de chuva? Porque não entende que essas mudanças no clima causam essas alterações nas plantas, que cada região depende de algumas mudanças aí no cultivo, para que a gente continue tendo aí sucesso, seja desde a germinação até o florescimento, toda essa parte de crescimento da rosa do deserto. Quando a gente entende aí as etapas todas do cultivo, é que a gente começa a ter sucesso com as rosas do deserto. E você, como é que tá com essa relação com o cultivo, com todas as etapas? Você já está entendendo bem o que precisa ser feito? Eu já estou esperta já. Já aprendi bastante. Coloquei essa pergunta aqui só para ver como é que ela ia responder para vocês, porque vocês vão encontrar até vídeo da Cris agora nesse canal. Inclusive tem ela falando aqui de alguns cruzamentos que ela mesma escolheu. Ela já está entendendo ali da parte da genética. Inclusive a Cris, ela tem mestrado em genética e melhoramento de planta, também fez lá na Universidade Federal de Goiás, no mesmo lugar onde eu fiz o doutorado. E é claro que depois que a gente pega todo esse conhecimento, que a gente estuda muito naquela parte teórica, e aí a gente tem que parar e ligar aquela informação que a gente vê nos livros com a prática, e aí é que vem as dúvidas, né? Nossa, eu vi algumas coisas que não estão batendo na prática, e esse é o momento que a gente tem que entender e decidir, né, quais são os passos, o que a gente faz. Isso é para você entender que mesmo a gente, depois que estuda muito, na hora de praticar, a gente começa a entender como é que as coisas realmente funcionam. Já que você falou aí de prática, vamos continuar no assunto do frio. O que dá para fazer nessa época do frio, já que não dá para germinar, não dá para fazer enxerto, para replantar também não é muito bom. O que a gente pode fazer nesse período? Se a sua região já está fazendo esse frio todo, aí abaixo de 25 graus, já te atrapalhou a germinar, tem algumas coisas que ainda é possível a gente fazer. Uma delas é a manutenção das plantas, o monitoramento de praga e doença, e ficar observando se tem que continuar aí com os defensivos. Tudo vai depender da sua região. Se você já sabe que tem ataque, por exemplo, de ácaro nessa época, igual eu sei que acontece na minha região. Bom, mas além disso, em algumas regiões as rosas do deserto elas tendem até mesmo a florescer um pouco mais, e você pode continuar aí fazendo polinizações, não tem problema nenhum fazer essas polinizações nesse período mais frio. E você pode aproveitar esses próximos 3, 4 meses com a temperatura mais baixa para fazer essas polinizações e ter muita semente. É claro que se a sua região é realmente muito fria mesmo, está aí abaixo de 15 graus, algumas regiões no Brasil isso pode acontecer, pode ser que a sua rosa do deserto fique só os toquinhos, só os galhos secos para cima ali, porque ela entra em dormência. Ela vai então se proteger nesse momento, e já que ela vai estar sem folha, tá? Você vai ter que tomar muito cuidado para não jogar água ou jogar muito pouca água nesse momento, porque ela não está precisando. Ela está ali dormindo, o metabolismo vai lá embaixo. Mas se você tem aquela sorte das suas plantas continuarem florescendo, aproveita para polinizar. Falando em frio,
já tá escurecendo e eu já tô sentindo aqui, mesmo aqui dentro da estufa. E a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Aproveita, conta aqui pra gente se você gosta desse formato de vídeo com a gente conversando aqui e contando o que está acontecendo no nosso cultivo. E aproveita e conta pra gente também como é que tá aí na sua região, se já tá fazendo frio, se o frio já chegou por aí, se faz muito frio, se não faz diferença nenhuma para você. Curte o vídeo e até o próximo. E você sabia que esse estresse tinha esse poder de alterar as plantas desse tanto? Pelo jeito ela não sabia, não. Você me pegou de surpresa, não tava no script. Ele inventou agora. E eu já tô sentindo que essa noite vai fazer bastante frio. Ah. Esqueci minha fala. Foi uma...